Bom dia, expressionauta. Tudo bom? Sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta segunda-feira, 1º de abril de 2019. Seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã. E aos domingos, voltando ao horário das 16 horas. Lembre-se de embarcar com a gente a partir de duploexpresso.com. Eu saúdo a todos que chegaram a esta data acreditando que se deva lutar contra o atual governo instalado no país, por entender que ele esteja aí posto de forma ilegítima. Mas hoje, em especial, eu saúdo também todos que acreditam que, veja bem, estamos em uma democracia, vivemos o esplendor do republicanismo e nossas instituições, digamos, apenas cometem um equívoco vez ou outra. Hoje, como há 55 anos. Buenas. Eu estarei apresentando o programa hoje falando direto da Pelotas, imersa em uma grande cerração. Junto comigo, Rômulus Maia, falando de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem nos ouve nesse início de semana, 1º de abril, dia da mentira. Vamos tentar não falar muitas aqui hoje, né? Ou nenhuma, se possível. Porque mentira já é suficiente no Brasil atualmente, principalmente nessa data em que é a verdadeira data do golpe militar, né? Eles tentaram, como pegava mal aí, tentaram mudar para 31 de março, mas a verdadeira data é o 1º de abril. E a gente está vendo a reedição das mentiras aí. Eu não sei você, Carlos, mas antes de dormir ontem, eu assisti o tal do vídeo divulgado pelo governo, né, pelo Palácio do Planalto, em apoio à ditadura. Eu queria até perguntar para os expressionautas, para contarem aí para a gente no chat, se isso foi ao ar na televisão, se o governo pagou para isso ao ar na televisão, porque é escandaloso, é um vídeo escandaloso, inclusive esquisito, porque ele faz menção apenas ao Exército, não faz menção às outras forças, e a minha preocupação quando eu vejo esse vídeo, à luz do que a gente vem discutindo aqui, daquele contexto de guerra híbrida, aquela história da abordagem indireta, aquela história a última pecinha que fica em pé no dominó, e aquela discussão mais especificamente que nós tivemos na semana passada, inclusive com a participação do antropólogo Piero Leiner no programa de sexta-feira, é se de fato o plano não é terminar com o Brasil sem forças armadas ou completamente desidratadas, quase morrendo de inanição, como por exemplo é o caso da Argentina. Formalmente a gente não tem forças armadas, mas o Eduardo Jorge Vior, toda vez que vem conversar aqui com a gente, fala que houve um revanchismo civil depois que o pessoal voltou ao poder, justificado, e por isso no orçamento as Forças Armadas foram sendo mortas de inanição pouco a pouco, de forma que hoje em dia elas só são quase uma sombra e não tem nenhuma importância institucional. No Brasil, os próprios militares se queixam de que teria havido em alguma medida um revanchismo civil, e eles falam isso justamente com relação à dotação orçamentária de 85 ou 88 para cá. Só que vendo esse grau de exposição a que eles estão permitindo que o governo os leve, esse vídeo claramente você vê a exposição em que o governo fala em nome do Exército. É uma exposição. Essa história aí que está o comandante falando governo é uma coisa, Exército é outra. Aquele comercial divulgado pelo governo está falando em nome do Exército. Fala, o Exército não quer homenagem, fez apenas a sua obrigação. Essa é a posição dos comandantes. O embaixador Samuel Pedro Guimarães, toda vez que ele vem aqui, ele fala que é um assunto muito delicado, que os comandantes, o pessoal do comando em geral, não gosta de pronunciar sobre isso, são muito discretos com relação a isso, e o governo está politizando e colocando isso na ordem do dia. Aliás, literalmente, né? Colocando na ordem do dia, literalmente. Eu me pergunto se o objetivo dessas pessoas não é de fato que depois, aí quando a gente chegar a um momento, não sabemos bem quando os civis voltaram ao poder, haja um revanchismo e, de fato, as Forças Armadas terminem por ser desidratadas ou levadas à morte por inanição, como aconteceu, eu repito, na Argentina. Então, a gente sabe que o projeto é de destruição nacional, destruição do Estado brasileiro. Eu me pergunto se essa confrontação que está sendo construída entre o mundo civil e aí até alguns veículos conservadores e as Forças Armadas, por um governo que, em tese, não representa, mas que está com diversos militares, está se permitindo falar em nome do Exército, a narração, no final, fala em nome do Exército. Inclusive, é curioso, eu não sei se as pessoas prestam atenção nisso, mas eu presto muita atenção em voz
eu decoro, o narrador do final é o narrador de sempre de todos os programas do PSDB, do Serra, do Aécio. Ele fala ali em nome do Exército. Eu acho muito preocupante isso, porque não há país soberano sem forças armadas, ainda mais da dimensão do Brasil e com as suas riquezas, e está sendo construído, isso é assim, caminho, o Exército está deixando que esse governo, aí tem que saber, o governo é o Exército, está deixando esse governo cavar a sua cova em algum momento do futuro. Né? Isso aí... mas se for assim, pelo menos a cova vai ser rasa, Rômulo, que é o padrão deles, né? Pois é, coletiva, né, também. Então, assim, é muito complicado, é preocupante, eu vejo com preocupação. Então, em vez de entrar no debate de fundo, falar, que absurdo essa afirmação, não. Eu prefiro analisar outra questão, a gente está aqui nesse contexto da guerra híbrida, a história da abordagem direta, você destruindo uma instituição uma a uma. Esse vídeo, assim como outras questões, toda essa discussão de colocar na ordem do dia uma louvação ao golpe, isso aí é uma exposição das Forças Armadas, que isso não vai ser esquecido pela história, não vai ser esquecido no momento posterior. Eu falo isso com alerta de uma pessoa que compreende, tem a compreensão de que não há soberania brasileira sem Forças Armadas. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo isso e tenho certeza que amanhã o Piero Leiner, quando estiver aqui, vai ajudar a gente ainda mais nesse debate. Mas agora, quem a gente chama para conversar com a gente, que já está aí, inclusive, na sala com a gente desde o início do programa, é o cientista político Felipe Quintas. Ele propôs hoje que a gente debata a assessoria econômica de Getúlio Vargas e a decolagem brasileira. Bom dia, Felipe Quintas. Eu não sei se você quer, antes de entrar no seu tema, fazer um comentário sobre essa questão aí do vídeo, da comemoração do golpe, etc, etc. Vou fazer um comentário, um breve comentário, sim, mas genérico, não só sobre isso. Sobre outras coisas que está articulado também. Bem, bom dia, Rômulo, bom dia, Carlos Krebs, bom dia a todo o público do Duplo Expresso. Né? Bem, quando se fala no golpe de 64, é preciso ter em mente que os principais efeitos do golpe não começaram no dia seguinte do golpe de 64, no dia 2 de abril de 1964. Né? O golpe de 64 começou a ser executado à vera mesmo, particularmente a partir da redemocratização e particularmente com a eleição do Collor, né? Num processo que se estende até hoje. A gente ainda vive o golpe de 64, a interrupção daquele projeto nacional desenvolvimentista, socializante, que vinha ganhando forma a partir da expressão partidária do PTB com apoio de forças do centro da época, o PSD, isso foi violentamente desarticulado com o golpe de 64 e o período da ditadura foi de reformulação das forças democráticas, entre aspas, né, que atenderiam aos interesses dos Estados Unidos e da oligarquia financeira, particularmente de São Paulo, que é mais nada contra o Estado de São Paulo, já expliquei isso várias vezes, mas atende aos interesses dessa oligarquia financeira de São Paulo que, reunindo o capital multinacional no estado de São Paulo, acabou ganhando mais força à revelia do povo de São Paulo e do Brasil. E esse processo se estende até hoje, atingiu todos os setores, toda essa disposição, essa falta de disposição nacionalista das Forças Armadas, a falta de disposição nacionalista da própria esquerda, que recentemente desceu mais uns belos degraus, né, no patamar de decência, né, quando celebra a Tabata Amaral e o Jorge Lema. Né? Isso foi um escândalo, né? A esquerda desceu mais ainda no fundo desse abismo, né? Defender financista como exemplo de capital nacional, financista que nem mora no Brasil para não pagar imposto, financista que não constrói uma coisa desse, não constrói um metrô, não constrói uma obra, só constrói fast food e cerveja, né?
e lojas americanas. Ô, Felipe, nem isso... Perfeito para uma sociedade hedonista, não acha, Felipe? Não, mas nem isso ele constrói, Felipe. Ele adquire, faz lá um enxugamento, fusão e aquisição. Exatamente. Ele adquire isso, né? Saudades da Odebrecht, né? Porque a Odebrecht construía metrô, a Odebrecht construía hidrelétrica, a Odebrecht construía moradia popular, construía refinaria, construía coisas que alavancavam o Brasil. Então, fazia todo sentido a esquerda procurar apoio da Odebrecht, né? E como o PT de fato fez, né? Agora, apoio do Jorge não só mendigar apoio do Jorge Lema, como ainda apoiar os golems do Jorge Lema, né? Os procuradores do Jorge Lema, né? Ser barriga de aluguel do Jorge Lema, né? É isso que uma boa parte da esquerda, eu não digo só do PDT, embora principalmente do PDT, mas também gente de vários outros partidos celebrando essa loucura de celebrar o ultraliberalismo do Lema como salutar para o Brasil. E ainda taxar de conspiracionista quem acha que o Jorge Lema gasta dinheiro para ter a representação política particular dele, né? Enfim, a esquerda desceu mais ainda, né, nessa questão, e isso é reflexo do golpe de 64. Né? Aquela politização que vinha sendo construída no período de 46 a 64, ou melhor, que vinha sendo construída desde o Estado Novo, uma politização de trabalhismo, uma politização de consciência nacional, isso o golpe de 64 rompeu absolutamente e impôs a lógica americanizada da sociedade civil, do mercado, a histeria contra o Estado Nacional, né? Então, isso teve efeito em todo o espectro político e resultou em militares antinacionalistas, militares ultraliberais, como Mourão, um escândalo isso, um militar que é contra o Estado. Isso resultou numa esquerda que é igualmente antinacionalista e anti-Estado e anti-povo, que é a esquerda que celebra Jorge Lema, o seu projeto de ultraprivatismo do Brasil sem construir absolutamente nada, só sugando do Brasil e vendendo hambúrguer e cerveja para as pessoas. Nada contra hambúrguer e cerveja, mas não é isso que vai alavancar o país, né? Uma direita, não precisa nem falar, totalmente comprometida com a destruição do país. Isso tudo foi projetado lá em 64. Era essa a democracia que a gente vive hoje, com todas as aspas para a democracia, mas essa democracia foi projetada lá em 64. Era a democracia que o Lacerda, que o Roberto Campos, que aquela burguesia financeira de São Paulo, que a CIA queriam para o Brasil naquele momento. E foram muito bem sucedidos em construir essa democracia. Golbery foi um gênio, articulou essa democracia fajuta que a gente, com todas essas aberrações que a gente está vendo agora, com o Vélez de um lado e a Tabata Amaral de outro, o Golbery, ele deve estar orgulhoso de onde ele está olhando isso. Ele deve estar olhando assim: meu trabalho foi muito bem feito, né? E a CIA aqui deve estar falando para ele: muito obrigado, thank you so much, Golbery, né? Deve estar falando isso, porque houve uma sinergia entre o Império e as forças oligárquicas nacionais para a gente chegar nesse estágio lamentável que a gente vive, né? E essa falta absoluta de consciência nacional, isso começa a gerar bizarrices de outro tipo, né? Por exemplo, um exacerbado moralismo, o denismo. Hoje a maior parte da esquerda é contra o Odebrecht, é contra as grandes obras, né? Como é que um país gigante como esse, a esquerda vai ser contra fazer grandes obras? Um país que é grande? Porque são obras faraônicas. Sim, o Brasil é um país faraônico, precisa de obras faraônicas, né? Se a Noruega, que é pequenininha, faz obra faraônica, o Brasil então precisa de obras imperiais, né? Como a China faz, né? Como os Estados Unidos fazem, né? Como a Rússia faz, né? Mas não, a gente quer se igualar com a Costa do Marfim, com a Costa Rica, né? É com isso que a gente quer esse colonialismo limpinho, politicamente correto, que nem é limpinho, porque o nível de miséria é gigantesco, né? Mas para uma elite
uma elite que se vê mais europeia, mais estadunidense do que brasileira, tá bom, né? O politicamente correto para ela. Igual as Filipinas, ficaram décadas sendo um favelão com um ou outro centro comercial envidraçado no centro de Manilha, né? Rodeado de favelão, cheio de ONG ali para socorrer os miseráveis, mas a elite das Filipinas achando lindo a Coração Aquino lá entregando o país e posando de democrática nos fóruns internacionais, né? É isso que grande parte da esquerda hoje, né, está aderindo, está querendo para o país uma Filipinas gigante. Só que a gente não vai ser uma Filipinas gigante, porque um país com uma estrutura, um tamanho do Brasil não se sustenta com a estrutura das Filipinas, né? E essa precariedade estrutural, né, isso vem num processo de destruição da estrutura que já tinha sido anteriormente feita, né? Feita antes do golpe de 64, começando com Vargas, Juscelino com suas distorções, mas ainda assim construiu uma estrutura. João Goulart, a própria ditadura militar foi muito importante para construir uma boa parte da estrutura do Brasil. Só que os governos da ditadura militar não estavam nos desígnios do golpe de 64, né? O golpe de 64 só começa a valer mesmo com a redemocratização, em particular com o governo Collor, né? A partir dali é que o golpe de 64 começa para valer, né? E a gente vive cada vez mais a realização do golpe de 64, dessa democracia de Araque que foi vendida para a gente como a única possível. E para se contrapor a isso, porque para tudo na vida existe um jeito, menos a morte, não existe fatalidade alguma, a gente precisa conhecer a nossa história. A gente precisa conhecer o que foi feito antes, né? A gente precisa conhecer a que o golpe de 64 veio se opor e efetivamente conseguiu destruir. Mas para que a gente possa retomar, para a gente não achar que sempre foi assim, para a gente não achar que a gente é incapaz de fazer alguma coisa grande e maior, né? A gente precisa conhecer a nossa história. Até porque o apagamento da história é fundamental para o projeto de dominação, né? Destruir a memória de um povo é fundamental em toda guerra, para destruir esse povo. Um povo sem passado não tem futuro, não tem capacidade de se projetar no futuro. Porque só se projeta no futuro quem está na história. E quem está na história precisa ter consciência da continuidade temporal, da dinâmica temporal, da dinâmica histórica em que está inserido. Então a gente precisa, mais do que nunca, resgatar essa consciência histórica brasileira, nacional, que nos está sendo subtraída pelo Império e pelas oligarquias nacionais articuladas a ele, para destruir o país e meter a mão nele, né? Felipe, é muito importante não só prestar atenção para que não apaguem a história, como também para que não reescrevam ela de uma outra maneira, diferente da qual ela realmente aconteceu. Exato. Isso é essencial, né? Então, por exemplo, até ontem no UOL, né, tinha uma matéria assim, porque o Bolsonaro se aproximando, o Bolsonaro abaixando as calças para Israel, não com esse termo, claro, mas a ideia era essa. Bolsonaro abaixando as calças para Israel ameaça uma política de aproximação com os países árabes que começou com Fernando Henrique Cardoso. Não, começou com Fernando Henrique Cardoso, caramba! Começou com a política externa independente com Jânio Quadros e João Goulart. E se aprofundou na própria ditadura militar, com Médici, com Costa e Silva, com Médici, mas principalmente com Geisel, que chegou a vender armas para a Argélia e para a Palestina e para a Líbia, e colocou a Petrobras e as empreiteiras brasileiras na África. Foi essa, no norte da África e no Oriente Médio, foi essa a aproximação que teve. Mas o UOL, como representante do ultraliberalismo politicamente correto, diz o seguinte: não, o bem começou com Fernando Henrique Cardoso. Vem muito antes do Fernando Henrique Cardoso, essa até que é a revelia dele, né? Até porque grande parte do processo de destruição nacional é do PSDB e do Fernando Henrique. Qual é a diferença do Bolsonaro para o Fernando Henrique, além de questões de perfumaria? Não tem nenhuma diferença, né? E digo mais, Fernando Henrique foi até pior porque mais hábil para detonar a destruição do país. Só não conseguiu mais porque havia uma oposição muito forte na época. A oposição ao Fernando Henrique na época não caía em papo de Jorge Lema, né?
não caía em papo de financista, de Itaú. Hoje já cai. Então, é claro que está mais fácil para o Bolsonaro, por um lado. Sorte nossa que ele não tem planejamento, que o Bolsonaro não tem tanto planejamento estratégico quanto o PSDB tinha. Imagina se tivesse, né? E era isso que a Tabata Amaral, como o Golem do Jorge Lemos, estava cobrando do Vélez, planejamento estratégico para destruir o Brasil, né? Ela parecia até o Olavo de Carvalho lá cobrando do Vélez um plano, né? Tipo, pô, tu já está 3 meses aí, não tem nenhum plano, pô, você quer destruir o Brasil, mas não sabe o que fazer. E lamentável foi a esquerda comemorando isso. Comemorando simplesmente o fato de alguém estar apontando o dedinho para essa gente. Sem prestar atenção no discurso que estava por trás do dedinho apontado. Exato. O discurso que estava por trás, não, que estava na frente, porque ela colocou o discurso bem na frente. As pessoas não quiseram ver. Assim como muitos bolsonaristas não quiseram ver que o Bolsonaro é uma fraude, que o Bolsonaro é um pilantra, né? Viram nele um capitão honesto que ia impor a ordem. Tiraram isso da cabeça, muita gente tirou isso da própria cabeça. O Bolsonaro não mostrou em nada ser um capitão honesto que ia botar ordem no país. Mas muita gente viu isso, assim como a Tabata Amaral e o Renova BR como um todo. Não estou personalizando só nela, é o projeto do Jorge Lema, do Luciano Huck, do Armínio Fraga, né, do Eduardo Mufarese, toda essa gente boníssima, né, para não dizer o contrário, né? Esse projeto do Renova BR, de colocar os bonitinhos ultraliberais politicamente corretos para destruir o país pela política, né? Isso convenceu grande parte lamentavelmente convenceu grande parte da esquerda, e aí de quem se opuser a isso, né? Então é um cenário muito grave o que a gente está vivendo. Aí a democracia de 64 era para isso, para ter de um lado o Vélez e do outro o Tabata Amaral, né? E os dois ficaram discutindo quem depreda o país mais rápido, né? Foi essa, mas a gente precisa retomar uma construção anterior que, é claro, a gente não vai imitar aquilo porque o tempo, a história não se repete, mas a gente precisa de fontes de inspiração para a gente ver que a gente já sonhou muito mais alto, que a gente já esteve muito mais alto e que a grandeza do Brasil é sim possível. A gente não precisa baixar a calça para o Jorge Lema para evitar o suposto fascismo do Bolsonaro. Então tu vai agora contar a história desse gaúcho aqui que está dentro desse planejamento de um país maior, não é isso, Felipe? Exato. O gaúcho, né, o grande gaúcho, né, o maior gaúcho e provavelmente o maior brasileiro da história, Getúlio Vargas, ele teve essa dimensão de que era preciso construir essa grandeza, de que o Brasil podia ousar mais do que ser uma colônia limpinha dos Estados Unidos. Ele foi um marco muito importante. Eu poderia falar de vários aspectos da era Vargas. A gente tem inúmeros, mas eu vou focalizar num particular, que foi a assessoria econômica do segundo governo do Vargas, né? O que foi? O nome não parece muito atrativo. Assessoria econômica parece coisa de burocrata, de técnico, enfiado num gabinete e pensando em números, pensando em cálculos que não tem nada a ver com a vida do povo. Muito pelo contrário. A assessoria econômica do segundo governo Vargas foi quem alicerçou as bases para o Brasil decolar. Decolar em todos os sentidos. Economicamente, produtivamente, socialmente, enfim, tinha uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo que foi aplicada, começou a ser aplicada naquela época e lançou as bases para o plano de metas, embora o JK tenha distorcido bastante coisa que estava sendo executada no governo do Vargas. E foi isso que a ditadura, que o golpe de 64 buscou interromper esse processo de construção. Não interrompeu completamente, porque a ditadura incorporou várias das coisas da era Vargas, mas o golpe de 64, como eu disse, começou a surtir efeito depois da ditadura, depois da redemocratização, para a gente chegar nesse ponto infeliz em que a gente está, em que nem mais a esquerda acredita no país, né? Os militares não acreditam, a esquerda não acredita, a direita nem se fala, nunca acreditou, né? Então, a assessoria econômica do
desse segundo governo do Vargas foi um órgão informal de planejamento para assessorar o presidente na construção do desenvolvimento econômico com igualdade social e regional. Ou seja, a ideia não era só desenvolver o Brasil, também era desenvolver em todas as regiões, evitar a concentração de riqueza e de benefícios sociais apenas no Sudeste. Queriam espalhar para todo o país, né? E ela foi criada por Vargas para estabelecer um planejamento global do país a partir do Estado, tendo o Estado como liderança, né? O Estado como ator estratégico, né? Articulando os diferentes setores, integrando os aspectos econômico e social dentro de uma estratégia política declaradamente nacionalista, industrializante e socializante, que desconcentrasse o processo de desenvolvimento e levasse seus efeitos positivos a todo o país através do planejamento governamental, né? Então, foi um órgão que pensava, não só pensava, como executava, ajudava a executar um plano de desenvolvimento, um plano nacional, né? Um plano que tivesse em vista o país como um todo, integrando todas as suas pessoas e todas as regiões. Como bastante ousado, e vamos ter a dimensão disso, né? E serviu, na época, de contraponto à Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que o Dutra começou, o Vargas tocou, mas não quis ficar só nessa Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que criou a assessoria econômica para contrabalançar, né? Porque a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos era de caráter liberal e avessa ao nacionalismo, né? Apesar de também ter a sua importância, pois o BNDE derivou da Comissão Mista, né? Embora na época para para administrar os recursos emprestados dos Estados Unidos, né? Depois ganhou outras finalidades mais nacionais, né? A assessoria econômica do Vargas também serviu de contraponto a um Congresso extremamente conservador, né? E, embora tivesse um caráter político evidente, por conta da orientação nacionalista e socializante do grupo, não possuía caráter partidário, né? A assessoria tinha caráter político, uma visão nacional e social das coisas, mas não tinha caráter partidário, né? E um aspecto a ser ressaltado é a origem nordestina dos seus principais membros. E dentro de uma concepção nacionalista, né, a diversidade ideológica, tendo o nacionalismo, o desenvolvimentismo liderado pelo Estado e o distributivismo como pontos de consenso. Então não era diversidade ideológica por si só, havia um ponto de comum, que era construir um Brasil maior, um Brasil nacionalista, um Brasil que todos tivessem oportunidades socializantes. Mas havia várias perspectivas para isso. Então, por exemplo, o diretor, que era o Rômulo Almeida, um grande homem, eu acho até que daria para fazer um programa exclusivo para ele, né? Porque a importância dele vai muito além da assessoria econômica, e ninguém lembra dele no Brasil, né? Eu acho que só tem uma refinaria, uma unidade da Petrobras, que o nome é Rômulo Almeida, e acabou. Não tem mais nada que o lembre, né? E um homem, uma pessoa assim, genial, né? Enfim, o Rômulo Almeida, que era o diretor, era da Bahia, né? E nos anos 30 teve passagem pelo integralismo. Se arrependeu depois, mas teve essa passagem pelo integralismo, até pela Revolução Oligárquica de 32, né? Ele se opôs ao Vargas, chegou a ser preso nos anos 30, mas depois reviu as posições dele e partiu para uma concepção mais nacional da coisa, né? O Jesus Soares Pereira, que foi um outro grande nome, era cearense e era positivista, né? O positivismo que a gente viu aqui na semana passada, o Jesus Soares Pereira era abertamente positivista, né? O Inácio Rangel, um grande economista brasileiro, um clássico da economia brasileira, era maranhense e a formação dele era marxista, né? Ele passou pela Aliança Nacional Libertadora nos anos 30, foi preso pelo Vargas, né, durante o Estado Novo, e até curioso porque o Inácio Rangel, quando foi preso, ele estudou ele estudava muito na cadeia, né? E ainda na prisão ele entendeu que ele estava errado e o Getúlio estava certo, né? Que o Estado Novo é que tinha o projeto correto para o Brasil e não os revolucionários da ANL que tinham um projeto. E ele escreveu uma carta para o Vargas, né, pedindo desculpas, né, por ter se oposto a ele, né? Na prisão ele escreveu uma carta pedindo
pedindo desculpas ao Vargas e reconhecendo que o Vargas é que estava certo. O Brasil precisava de CLT, precisava de indústria pesada, né? E depois o Vargas chamou ele para ser o seu assessor, né? O Cleanto de Paiva Leite era paraibano e também era marxista, embora não tenha sido filiado ao Partido Comunista e à ANL, né? O Tomás Pompeu Accioli Borges era cearense e também era marxista, né? Então, a gente também foi preso durante o Estado Novo, mas reconheceu que o Vargas é que tinha as melhores políticas para o Brasil, né? Então, a gente vê que havia um ex-integralista, um positivista e alguns marxistas nisso, né? Ou seja, uma coisa bem heterodoxa, uma formação bem pluralista, mas tendo em comum o nacionalismo, né? A construção nacional do país, né? Então não tem nada dessa que o Vargas era repressor, que o Vargas era autoritário, não. Ele incorporou gente que era oposição a ele, mas que tinha boas ideias e que tinha preocupação nacional. Ele separou o joio do trigo, né? E para construir um país, para ajudar a construir um país que fosse maior e melhor, né? E a assessoria foi responsável pela decolagem do Brasil enquanto nação e tinha por objetivo integrar toda a sociedade, todo o território ao processo de desenvolvimento, sem exclusão de nenhum tipo, né? Não se buscava uma mera compensação social às mazelas econômicas, né? Eles não queriam apenas dar uma esmola para as pessoas, né? Eles queriam resolver os problemas econômicos e sociais ao mesmo tempo, através do desenvolvimento nacional liderado pelo Estado, através de uma estratégia totalizante que equilibrasse as classes e as regiões. E esse planejamento deveria ser feito pelo governo e deveria ser articulado entre diferentes setores do país. Não vai, vou construir a siderúrgica, vou construir fertilizantes ali, e sem conexão nenhuma. Não. Tudo deles era encadeado para gerar efeitos propulsores e positivos em todo o país, né? E eles davam muito destaque, né, à infraestrutura, principalmente à energia, também a transporte, a indústria. Eles tocaram o projeto de industrialização do Brasil, né, nessa época, e também políticas sociais como a habitacional e a reforma agrária, que estavam no horizonte deles, para que pudesse se conjugar um ciclo virtuoso de expansão da produção, da oferta de bens e serviços e da demanda por esses, por conta da ampliação do mercado interno, né? Então, olha, vejamos só os projetos que a assessoria econômica do Vargas elaborou. Projetos esses que, exceto o da Eletrobras, que só veio depois no governo João Goulart, já começam a ser implantados já durante o segundo governo do Vargas, tendo a assessoria econômica como órgão importante de administração desse desenvolvimento. Olha só os projetos que eles elaboraram. Da Petrobras, né? Quem elaborou o projeto da Petrobras foi a assessoria econômica do Vargas, né? A Petrobras praticamente refundou o Brasil, e os seus fundadores, o Vargas à frente, seu presidente, o líder e tudo mais, mas os seus fundadores foram os membros da assessoria econômica, foram eles que pensaram a Petrobras, né? A Petrobras saiu de uma concepção deles a serviço do governo Vargas, né? Então, a assessoria elaborou o projeto da Petrobras, do Fundo Nacional de Eletrificação, que começou a eletrificar as zonas rurais brasileiras, da Eletrobras, essa que só seria criada com o João Goulart, do Banco do Nordeste do Brasil, né, para desenvolver a indústria, a agricultura e as políticas sociais no Nordeste, né? O Banco do Nordeste do Brasil, fundamental, e que a gente do Sudeste, do Centro-Sul, a gente quase não ouve falar, é importantíssimo. Quem criou foi Vargas. Com base em quê? Com base na assessoria econômica, né? A Comissão Nacional de Bem-Estar Social, né, que, sob a presidência do geógrafo Josué de Castro, importantíssimo nos estudos da realidade social brasileira, e essa Comissão Nacional de Bem-Estar, no segundo governo do Vargas, foi voltada especialmente para a adoção de políticas habitacionais, de saneamento, de saúde e de nutrição, com atenção redobrada aos rincões do país, né? Então, era o Estado entrando no país para levar o progresso, para levar o desenvolvimento, levar o bem-estar social, para que
a melhor qualidade da força de trabalho, da mão de obra, das pessoas, pudesse formar melhores cidadãos, pudesse formar melhores trabalhadores, gente capacitada a ingressar plenamente no processo de desenvolvimento, não apenas ficar recebendo esmola do governo ou apenas morrer à míngua, né? Como se hoje quer fazer, né? A opção hoje é basicamente ou dar uma esmola, é a política social do Banco Mundial, né? É um sopão com selo verde, né? Para evitar que o que entra... Tudo com produtos orgânicos, é claro, né? Com produtos orgânicos, né? Ou seja, porque produto orgânico tem menor produtividade, né? E aí é menos comida, e aí mata dizima mais umas pessoas. A brincadeira, Felipe, é que é muito mais importante, não é aquilo que tu está comendo, mas que a comida tem um selo de produção ou de manejo correto, ou de produção consciente, ou que nós não esmagamos formiguinhas enquanto produzimos a colher, essas coisas. Exato. Só falta o selo verde para não causar o aquecimento global, né? Porque o Banco Mundial até deixa que a comida entre na boca do pobre. Só que quando sai do corpo do pobre não pode causar aquecimento global, né? Então, porque é o pobre que causa o aquecimento global, né? O terceiro mundo que causa, né? Então bota o selo verde ali para garantir que não vai ter CO2 na atmosfera, né? É a concessão que eles... Então, a opção hoje é entre a política social filantrópica do Banco Mundial e simplesmente deixar o pobre morrer à míngua ou mandar a polícia dar tiro nele porque ele é bandido, né? Nessa democracia fajuta que o golpe de 64 quis para o Brasil e conseguiu, são essas as duas alternativas. Mas antes do golpe de 64, na tradição da era Vargas, do trabalhismo, do nacionalismo, a opção era outra. Era desenvolver o país, integrar essas pessoas a um patamar superior de civilização, de desenvolvimento como cidadãos, em um estado de bem-estar social que fosse industrial, né? Que fosse desenvolvido, né? E continuando aqui, outras coisas da assessoria econômica, que a assessoria econômica planejou e implantou no governo do Vargas. A Comissão de Desenvolvimento Industrial e seu Plano Geral de Industrialização, com ênfase na indústria pesada nacional, né? Eles queriam industrializar o Brasil com empresas nacionais, parcerias entre Estado e empresa privada nacional. A empresa privada estrangeira entraria como subsidiária e com transferência de tecnologia e não como parte principal do projeto, como veio com o JK, né? A subcomissão de jipes, tratores, caminhões e automóveis também foi obra da assessoria econômica, né? E priorizando o transporte coletivo sobre o privado e a empresa nacional sobre a estrangeira, né? Ou seja, queriam desenvolver uma indústria automobilística nacional, né? Através da FNM, que era a Fábrica Nacional de Motores, que era a empresa estatal criada no Estado Novo de produção de automóveis, fundamental para a agricultura brasileira e com um projeto de expansão urbana, né? E através da FNM, de incentivo ao capital privado nacional, no segundo governo do Vargas, a assessoria econômica quis desenvolver essa indústria automobilística nacional, mas tendo por prioridade o transporte coletivo, os ônibus, caminhões, tratores, os automóveis, os carros individuais também, mas não era a prioridade deles. JK inverteu essa prioridade, né? O carro individual com JK, o carro individual passa a ter mais ênfase que os automóveis coletivos, né? Houve também um projeto de priorização das ferrovias e da navegação marítima sobre as rodovias, né? A assessoria econômica do Vargas e o próprio Vargas queriam priorizar mais ferrovias e indústria naval nacionais, né, do que as rodovias, embora as rodovias também recebessem os investimentos adequados para isso. A CAPES, né? A CAPES foi obra da assessoria econômica do Vargas, começou com Vargas, né, que praticamente criou o financiamento aos estudantes universitários e a pós-graduação no Brasil, que não existia, né? A assessoria econômica se encarregou disso, né? Então, a CAPES é fundamental para o fomento à pesquisa, à ciência, o pouco que a gente tem, a CAPES é fundamental, obra da assessoria do Vargas e do próprio Vargas, né? O Instituto Nacional de Imigração também, o Plano Nacional do Carvão, né?
seja, para utilizar o carvão como matéria-prima para o impulso industrial brasileiro, articulando com os centros industriais, interiorizando para dentro do país para expandir as oportunidades de investimento dentro do país. O Plano Nacional do Babaçu, que é fundamental para a economia do Maranhão, né? A assessoria econômica tratou de planejar isso para manufaturar a utilização do babaçu e agregar mais renda ao Maranhão, né? A carteira de colonização do Banco do Brasil, com vista para uma reforma agrária, priorizando as unidades fundiárias mais produtivas e de pequenos e médios proprietários. A Comissão Nacional de Política Agrária, que foi o protótipo do INCRA, né? Foi planejado pela assessoria econômica do Vargas. A Companhia Nacional de Seguros Agrícolas e o Conselho Nacional de Administração de Empréstimos Rurais. Ou seja, é um volume formidável de conquistas e realizações de obras que lançaram as bases do Brasil. O Brasil decolou, né, nesse momento, e fundamental para a decolagem foi o trabalho da assessoria econômica, né, que revolucionou o país, né, serviu de base para o amplo desenvolvimento no governo JK, né? O JK não começou do nada, a base já tinha sido construída pelo Vargas com o apoio, com o suporte da assessoria econômica, e é aquele negócio, o nome da assessoria econômica está em tudo, né? E ninguém diz a ela, ao menos, obrigado, né? Igual na música, né? É isso que acontece. Ela refundou o Brasil, a assessoria refundou o Brasil, e, no entanto, ninguém lembra dela. O esquecimento é fundamental para a dominação, né? Não lembrar da assessoria econômica é fundamental para que hoje a Tabata Amaral e o Jorge Lema apareçam como baluartes da esquerda, né? Porque só uma esquerda que não tem memória disso, dessas conquistas, vai se deixar levar pelo dinheiro do Jorge Lema, do Luciano Huck, do Armínio Fraga, né? Por isso que é tão importante relembrar a história para a gente não cair de pato, de pato amarelo, pato vermelho, não, pato da mesma forma, né? E como a gente vê, a ampliação da base física e da estrutura social do país tem lugar aí, nesse segundo governo do Vargas, né? E o JK não teve o mesmo cuidado social e de democratização regional do desenvolvimento, como a assessoria e o Vargas tinham, ainda que o JK também tenha dado passos importantes nesse sentido, como a Sudene, né? E para a Sudene, o plano do que seria a Sudene começou com Rômulo Almeida, que foi o diretor da assessoria econômica, né? E o Rômulo Almeida, falando brevemente aqui da atuação dele depois do governo Vargas, né, para a gente ver o tamanho da importância do homem e o quanto e o porquê do esquecimento dele. O esquecimento dele, se ninguém hoje praticamente sabe quem foi o Rômulo Almeida, isso tem um motivo. Se ele fosse um canalha ou um entreguista, aí teria nome de rua, nome de parque, nome de praça, o Paulo Guedes ia homenageá-lo, o Bolsonaro ia homenageá-lo, mas como era um homem nacionalista com preocupação social legítima, genuína, aí foi esquecido, né? Então, o Rômulo Almeida, que era baiano, né, ele foi chefe da Comissão de Planejamento Econômico no estado da Bahia de 55 a 60. Né? Essa comissão foi ele que criou, né? Comissão de Planejamento Econômico. Né? E da atuação dessa comissão que ele dirigiu, né, resultaram políticas agrícolas e de abastecimento no estado da Bahia, para a qual contribuiu a criação da Fundagro, a Fundação de Desenvolvimento Agroindustrial, para articular agricultura e indústria no interior da Bahia, política de energia, política de comunicações, né? O plano diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Bahia, que se tornou um órgão importantíssimo para planejar. É claro que depois o ACM desmontou isso, né? O ACM não gostava do Rômulo Almeida, é claro, né? Mas foi fundamental. O Rômulo Almeida, ele também participou da Associação Latino-Americana de Livre Comércio e do Comitê dos 9 Técnicos de Alto Nível da OEA no início dos anos 60, né? Por indicação do Jânio Quadros, né? E entre outras coisas, ele defendeu, sem sucesso, que a Associação Latino-Americana de Livre Comércio fosse ampliada para se tornar um organismo de planejamento do desenvolvimento e integração entre os países latino-americanos. Ou seja, ele tinha um projeto bolivariano, tipo da ALBA, da Unasul,
Ele fez o projeto, levou para a OEA, é claro que foi recusado, né? Mas o projeto teve, né? Não foi por falta de planejamento, né? E outras coisas também, por exemplo, o polo metal mecânico entre Bahia, Sergipe e Alagoas, foi o Rômulo Almeida que coordenou o desenho do projeto. Ele desenhou esse projeto, mas não chegou a se concretizar, né? E se revolucionaria aquela fronteira do Nordeste, né? O interior do Nordeste seria revolucionado com a criação de um polo metal mecânico de indústria pesada, com altos salários, alta tecnologia, ciência nacional. Seria um luxo, né? Um luxo não, uma necessidade que não chegou a se concretizar e a gente vê a miséria que ficou lá, né? É similar ao que a gente experimentou aqui no Rio Grande do Sul com o polo naval na metade sul do estado, uma parte pobre do Rio Grande do Sul, do extremo do país, e que estava se desenvolvendo até ser sabotada, digamos assim, dentro do projeto de destruição das grandes empresas nacionais. Né? Exato. Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Os estaleiros, né, que estavam bombando na época do Sérgio Cabral e do Lula, por conta de investimentos do governo federal e do governo estadual, foi tudo quebrado pela Lava Jato, desempregou um monte de gente, a informalidade e a violência explodiram aqui, mas aí de quem é a culpa? A culpa é do Cabral e do Lula, né? A mídia oligárquica, entreguista, jogou a culpa toda no Sérgio Cabral e no Lula, quando na verdade foram eles eles juntos impulsionaram o estado do Rio de Janeiro, aproveitando a indústria de petróleo e articulando o petróleo com a indústria naval, para alavancar o estado do Rio. Muitas obras de infraestrutura foram feitas e tudo isso foi parado, sabotado pela Lava Jato. É mais fácil dizer que o Cabral é corrupto. 90% da esquerda cai nessa história de que o Cabral era o vilão porque era corrupto. E outra metade diz que o Lula era bandido. Mas e mais do que isso, Felipe, de que o Rio de Janeiro faliu porque o Sérgio Cabral roubou todo o petróleo, riqueza. É uma coisa absurda que nem faz. Como é que o Sérgio Cabral ia roubar o petróleo? Ele ia levar galão de petróleo para casa? Né? Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Roubar, muito pelo contrário. O Cabral, junto com o Lula, né, foi uma parceria entre o governo estadual e o governo federal na época. O Cabral e o Lula levaram o desenvolvimento para o estado do Rio. O estado do Rio, tão sacrificado no governo Fernando Henrique, renasceu nos anos 2000 e início dos anos 2010. E voltou a ficar uma droga, até pior, né? Depois a culpa não é da suposta corrupção, porque se a corrupção fosse a causa do problema, a gente teria afundado durante o Cabral e o Lula, e não depois que eles saíram, né? É verdade. Felipe, vamos concluir aí, porque Doroteia Creme já chegou para conversar com a gente, então tenta resumir, concluir aí e resumir a mensagem principal da sua fala de hoje. Já estou terminando aqui mesmo, né? Então, o Rômulo Almeida, além de tudo isso, ele também participou no setor privado da consultoria Empreendimentos da Bahia e também fundou uma consultoria própria, a Clã, né? E tanto o empreendimento da Bahia quanto a Clã foram centrais no planejamento da construção do polo petroquímico de Camaçari, do Centro Industrial de Aratu, da usina siderúrgica da Bahia, da eletrociderúrgica brasileira, da Copene, da Companhia Petroquímica do Nordeste, ligada à Petrobras, e da sua sucessora, a Norquisa, a Nordeste Química S.A. Né? Ou seja, o cara estava em todas. Para onde tinha desenvolvimento no Nordeste, ele estava lá ajudando a planejar, né? E a Clã também prestou serviço a várias empresas nacionais, entre elas a Petrobras e a Odebrecht. E o Norberto Odebrecht era muito amigo dele, né? O Norberto Odebrecht, inclusive, prefaciou um livro que narra a trajetória política do Rômulo Almeida. O livro se chama muito corretamente A Serviço do Brasil, né? Ou seja, o Norberto Odebrecht exalta o nacionalismo, a preocupação nacional desenvolvimentista dele. Então, o Norberto Odebrecht, também por ter essa visão nacionalista do desenvolvimento brasileiro, a gente entende porque a Odebrecht, particularmente, foi escolhida para ser sacrificada nesse processo entreguista de destruição nacional da Lava Jato, né? E a gente entende também por que a mídia demonizou o Odebrecht e exalta o Jorge Lema. E a esquerda que o golpe de 64 gosta, que é a esquerda que exalta a Tabata Amaral e o Renova BR, repete a mesma coisa. Diz que o Jorge Lema, que é o cara, que é o
que é bom pra caramba, que é ele, que é bom pro Brasil. Eu ouvi muito isso, gente de esquerda falando que o Jorge Lema é bom pro Brasil, né? E que a Odebrecht não, e que a Odebrecht é ruim, sendo que a Odebrecht constrói o desenvolvimento, constrói metrô, constrói usina nuclear, hidrelétrica, constrói casa popular, enfim, constrói o que realmente alavanca o país, e o Jorge Lema vive de viciar e engordar o país e ainda por cima meter a mão no país por meio da privataria para engordar as ações dele. Enfim, uma esquerda assim, né, a esquerda que o golpe de 64 quer, essa esquerda liberal fofinha, ela só subsiste pelo esquecimento do que foi a esquerda, que hoje é dita mofada, né? Que é a esquerda da assessoria econômica, que todos eles eram de esquerda, né? E essa esquerda que planejou e alavancou o país. Mas para que o Jorge Lema possa reinar absoluto na esquerda e na direita, é preciso que se apague completamente essa tradição, essas conquistas de uma esquerda de verdade, de uma esquerda nacional, que foi a da assessoria econômica, que foi a base do nacional desenvolvimentismo do Getúlio Vargas, que foi o nosso grande estadista, né? Então, para que a gente possa se insurgir contra isso, se insurgir de uma forma inteligente pela batalha das ideias, é preciso rememorar o que, de fato, a gente tem de positivo, para a gente não achar que quem começou com a esquerda no Brasil foi o Jorge Lema, né? Então, a gente precisa... Mas o passado não pode ser um divã, não pode ser um sofá para a gente deitar e a gente ficar nisso aí. Não, tem que nos impulsionar para frente para adaptarmos a estratégia de desenvolvimento aos imperativos do século XXI, que, no nosso caso, são muito semelhantes aos imperativos do século XX. A gente precisa construir a nossa infraestrutura física e social, a nossa indústria, a nossa industrialização, nacionalizar os centros de acumulação, de produção de tecnologia. Tudo isso estava no horizonte na era Vargas e precisa voltar a estar no nosso horizonte político. A nação desenvolvida e socialmente justa, e não a nação miserável, fragmentada e mantida no limiar da subsistência pelas ONGs e pelo Banco Mundial, né? Não essa última alternativa, mas o Brasil soberano, desenvolvido, e não o Brasil mantido pela filantropia dos ricaços. Bem, é basicamente isso aí a representação de hoje. Muito bem, Felipe Quintas. E aí, só para concluir, eu queria fazer um contraponto, né? Ao mesmo tempo em que você fala que há esse esquecimento cultivado dessa assessoria econômica de Getúlio Vargas, você vê o culto a um grupo da destruição, que é os economistas do real, né? A gente já passou 25 anos do Plano Real, enfim, vai falar os economistas do real, a criação dessa mística em torno deles, e estão aí até hoje tentando moldar o debate econômico no Brasil. A gente vê quando um deles solta um artigo na grande imprensa e todo mundo reverbera e tal, e os outros, pelo contrário, como você diz, é importante, sem esse esquecimento, o projeto de desmonte do Brasil não seria tão facilitado como é. Muito obrigado, Exato. Felipe. Esses caras, os economistas do real, ganharam até um filme, né? Um filme escroto, né? Um filme ridículo, né? E eles são colocados como sacerdotes, né? Semideuses indiscutíveis que não podem ser discutidos de qualquer coisa. Não, eles ajudaram a combater a inflação, como se isso em si fosse uma coisa assim extraordinária. Destruíram o Brasil, destruíram a indústria nacional, destruíram a infraestrutura, pregaram o Brasil na hegemonia mundial do dólar, né? Tudo levando uma comissão ali, porque todos ficaram muito bem de vida depois, é claro. Todos ficaram muito... É claro que todos ficaram muito bem de vida e são exaltados pela mídia, no cinema, pelas universidades, né? A PUC do Rio, então, que é o berço, é o ninho do... Tem até a Casa das Garças, mas não é a Casa das Garças, é a Casa dos Abutres, né? Isso é destruição, são serial killers do país, né? Essa turma, eles são exaltados. E os da assessoria econômica, né, que não eram apenas economistas, o Jesus Soares Pereira, por exemplo, era sociólogo, né? Todos eles esses foram absolutamente esquecidos. Eles são taxados como mofados, populistas, comunistas, etc. Só pode ficar os economistas do real, os sacerdotes absolutos da nova ordem mundial, dessa ordem miserável que querem impor
o Brasil e criar um consenso. A mídia, o dinheiro, o poder do dinheiro criou um consenso em torno desses canalhas, desses abutres, né, na direita e à esquerda. Aí você tem a direita do MBL, do Bolsonaro, a esquerda do Renova BR, e os dois concordam em ser a mão direita e a mão esquerda da destruição do Brasil, para a banca, a mão direita e a mão esquerda da banca para estraçalhar o Brasil e tirar o que de bom ele tem para o bolso deles, né? Então, muito bem, muito Felipe. Obrigado. Nós que agradecemos, ficamos na expectativa aí da publicação do texto com um resumo dos seus apontamentos para a gente conseguir diminuir um pouco dessa operação, ou pelo menos dar combate à essa operação de esquecimento do pessoal, porque senão até mesmo a sua fala no programa se perde aí, se a gente não conseguir catalogar com um escrito, assim como os da semana anterior, a gente está devendo também, Felipe. Sim, exatamente. Eu vou ver se eu junto tudo, né? Aí eu coloco no título, sei lá, Construtores do Brasil, né? Aí eu junto tudo. É que eu realmente não tive tempo de fazer até agora. Nós compreendemos, mas é meu papel cobrar, porque é importante a sua mensagem, ela não pode se perder. Você está certo. Muito bem, Felipe Quintas, muito obrigado, bom dia para você. Muito obrigado, tchau. Conversamos aqui com o Felipe. Opa, eu apertei errado, eu ia mudar o nome dele em vez de tirar ele da sala. Vamos tirar da sala o Felipe Quintas, ou ele pode sair da sala, mas eu tiro aqui, vamos lá. Conversamos aqui com o Felipe Quintas, ele que é cientista político e falou com a gente da assessoria econômica de Getúlio Vargas e a decolagem brasileira. Muito importante esse resgate. Eu tenho gostado muito desse resgate histórico do Felipe Quintas nas manhãs de segunda-feira. E agora a gente vai tentar um resgate da saúde mental brasileira, que anda tão mal. Então, para isso, nós temos Doroteia Kremer, a nossa professora de psiquiatria. E a gente estava no empate aqui. Aliás, o Carlos estava minoritário, porque a gente estava 2 do Rio de Janeiro, um pelotense. Agora tem 2, não pelotenses, enfim, mas que moram em Pelotas. Pelotenses, pelo menos, de coração, de escolha de vida, do mínimo, ou se nasceram, não sei se a Doroteia Kremer nasceu em Pelotas, ela já pode esclarecer isso a gente, mas agora eu estou minoritário aqui, vamos todos ficar, como fala o Carlos, no extremo astral do Brasil. Bom dia, Doroteia Kremer, você propôs para a gente hoje a discussão sobre personalidades autoritárias, o solo fértil para o fascismo, muito atual, ainda mais depois de toda a discussão desse fim de semana, Doroteia Kremer. Bem-vindo ao Duplo Expresso mais uma vez. Bom dia, Rômulo. Onde está o Carlos? Eu estou aqui, Doroteia. Estou bem aqui. Oi, tudo bem, Carlos? A minha relação com Pelotas, eu fui estudar em Pelotas e morei em Pelotas durante 30 anos. Eu tenho 4 filhos pelotenses, então me considero meio pelotense também, apesar de eu ter nascido em Porto Alegre. Tá? Para esclarecer, sou pelotense de coração. Certo? Eu agora sou pelotense de glicemia, mas eu também sou porto-alegrense. Ah, bom. Pelotense de glicemia, eu me tornei após sair de lá. É meu jeito de ter saudades de Pelotas. O pessoal sabe, né, que é a terra do doce aí, né? Já falou para eles, né? O Carlos Krebs já fez a propaganda aqui, tá todo... Inclusive, ficou tão viciado o Carlos Krebs que o sequestro que ele fez do Wellington Calazans, ele cobrou o resgate em doces suecos, né? Então, devidamente pagos, né? Porque inclusive, tem uma receita, eu soube, viu, Carlos? Eu consegui uma receita do teu bolo, eu vou tentar fazer aqui. Do Cláudio Caca? Se der certo, eu mando um para ti. Como é que é o Cláudio Caca? Como é? Cláudio Caca, segundo o Wellington, em Estocolmo se falaria Cláudio Coca. Cláudio Coca. Mas é a caca, é cake, é o bolo. Olha só, uma dica técnica. Uma dica técnica aqui, eu estou colocando um ganho para o microfone da Doroteia para tentar equalizar com o nosso volume, então, Carlos Krebs, tenta baixar o seu aí, porque está mais alto que a da captação. Muito bem. Trocadas aí essa promessa aí de Doroteia Kremer culinária, vamos ao tema de hoje, Doroteia, porque isso é urgente, né? As personalidades... Dar bom dia também ao pessoal que está assistindo, tá? Que eu ainda não dei. Bom, eu achei muito interessante o término da fala do Felipe Quintas, que eu ouço sempre, que ele estava falando que o passado não é o divã, né? Então, assim, eu quero começar a introdução ao meu tema justamente sobre isso, que geralmente, né, as revisões históricas que se fazem das ditaduras, dos regimes autoritários, elas se centram sempre nos mecanismos de repressão, né, ou em pessoas autoritárias
que ficaram famosas, né, ditadores, enfim, fascínoras, etc., e também na resistência política, claro, né? Então, isso aí é uma coisa óbvia, assim. Só que nessas abordagens, assim, que sempre foram clássicas, né? Tanto depois das guerras, dos fascismos na Alemanha, na Itália, tudo isso, a população sempre foi deixada de lado, né? Havia assim uma certa negação em relação à participação de uma grande parcela da população na permanência e na instituição, né? Eles realmente nunca pareciam nunca compreender, né, que havia assim que esses regimes sempre são resultado eles são um produto social, né, de uma construção social, vamos dizer assim, né? Ô, Doroteia, já que a gente está falando com uma especialista em saúde mental, parece que o comportamento dessas sociedades é como se tivesse sido um surto coletivo, um episódio único, né? E depois não que fosse uma construção de uma patologia duradoura, digamos assim. Exatamente, né? Então, assim, as pessoas sempre confortavelmente se colocavam numa coisa de irresponsabilidade, né? Aí a gente pode começar até a falar sobre um dos sociólogos, né, de Frankfurt, Neumann, que ele viveu menos tempo, mas ele tem uma obra assim que ele classifica os tipos de ditadura, né, em que ele classifica em 3 as ditaduras simples, as cesaristas e as totalitárias, né? Então ele até admite que em ditaduras simples podem acontecer em povos muito despolitizados e em que a participação da população seria só pagar impostos e talvez servir o exército, coisas assim, que todas as decisões acabavam, né, sendo de um grupo, de uma elite pequena que acabava, enfim, dominando tudo, né? Mas as cesaristas, já que dependem de um líder carismático, né, elas já têm que ter um apoio da população muito grande para isso, né? E nas totalitárias, além desse apoio do líder com um apoio, né, precisa haver uma cooptação da população, no sentido assim, elas geralmente se transmudam muito com aspectos democráticos, né? Então as pessoas assim começam nessa discussão se é democracia, se não é, se foi legal, se não foi, sabe, se foi golpe, se não foi, um pouco como está acontecendo aqui conosco, né? Um pouco não, para mim é idêntico, assim, né? Que é um caminho que eu acho que nós estamos trilhando, né? E muita gente dizendo, não, porque eu sou um democrata, vocês que não são, enfim, aquela coisa assim, né? Mas isso foi só para fazer uma digressão, né? Aqui no Brasil não foi diferente, os historiadores também se centraram muito, né? Tem um historiador da Faculdade Fluminense, que é Daniel Arão Reis, não sei se você já ouviu falar dele, Já vi, sim. Ele tem uma frase que eu acho muito engraçada, que ele diz salvo engano, Doroteia, ele tem um passado na militância estudantil à época do regime militar. Eu tenho a impressão que ele começou aí como liderança estudantil na ditadura. A idade dele, eu acredito que sim, né? Eu não sei bem da história dele, mas ele disse uma coisa, desde o fim de 70 somos todos resistentes e democratas. Quem deve saber dele, eu até ia perguntar, coincidência falar isso, eu ia perguntar se quem conhece ele é o Felipe Quintas, então depois da próxima participação dele aí a gente pergunta para ele. De repente a gente chama ele, né, para falar, uma pessoa interessante, né, até para falar sobre esse aspecto, assim, né. Então, assim, como é que durou 21 anos, né, uma ditadura em que só haviam democratas resistentes, né? Muito engraçado isso, né? Doroteia, eu vou só fazer um parênteses aqui, me desculpa aí, a gente desconta do seu tempo, certamente, que é o seguinte, eu conheci o Daniel Arão Reis, eu tenho que fazer esse registro, num programa que ia ao ar na antiga TVE, que era a TV pública
brasileira antes da criação da TV Brasil no governo Lula, num programa que ao ar à meia-noite que chamava primeiro Olhar e aí Então era Olhar 2003, Olhar 2004, Olhar 2005. E esse programa era apresentado pela Lúcia Leme, que era a primeira apresentadora daquele programa Sem Censura, que também era da antiga TVE, e era um programa de um nível excelente, em que eles recebiam todo dia, por isso se chamava Olhar, eles recebiam, viam os temas principais do noticiário ao longo do dia, e à meia-noite reuniam especialistas ali, que cada um comentava. Então o Daniel Arão Reis ia muito lá, e esse programa, infelizmente, quando foi criada a TV Brasil, ele foi extinto. E ele foi extinto, pelo menos isso era o que rolou no bastidores, eu sei disso porque eu era o fundador da comunidade no Orkut, dos fãs desse programa, moderava lá. Ele foi extinto em alguma medida porque ali havia um debate plural e havia críticas ao governo Lula. Então, quando foi, em questões, às vezes, uma crítica até à esquerda, programática, uma coisa assim, como iam defensores, políticos iam lá direto, Jandira Fegali ia, o senador Lindbergh Farias, diversas outras pessoas iam, então era plural o debate, mas de alguma forma algumas das críticas desagradaram, e aí quando foi para a TV Brasil, dissolveram um programa que era sem paralelo no panorama da TV brasileira. Então, de fato, eu lamento, e foi lá que eu conheci o Daniel Arão Reis, então fica feito o registro, Doroteia. Bom, então ele já chamou atenção a esse aspecto, né? Essa amnésia, assim, ou essa distorção que os historiadores faziam, né? Isso começou a mudar um pouco em relação às ditaduras europeias, pelo menos, na década de 70, né? E mais recentemente, até na década de 90, foi publicado um livro de um americano, um judeu-americano, chamado Daniel Goldhagen, né, que se chama Os Carrascos Voluntários de Hitler. Então, assim, é um nome muito forte o livro, né? E ele examina 3 grandes instituições que tiveram assim um papel grande no Holocausto, de como a população que exigia um grande sistema burocrático, tinha um grande sistema burocrático para sustentá-las. Então, pessoas comuns, né, que iam para casa brincar com seus filhinhos, aquela coisa assim, tá? Que participavam de toda aquela de toda a migração dos judeus para os campos, para os assassinatos, faziam enfim, tabelas e tudo isso, né? Então, assim, vendo como realmente a população sabia, né? Eu me lembro de uma tia minha que contava que morava numa cidade perto de um dos campos, né? E que eles achavam muito estranho que à noite tinha cheiro de churrasco que vinha daqueles lados. Eles não sabiam o que era, né? E também não se perguntavam, não iam adiante perguntar, enfim, todas essas coisas. Depois também houveram estudos assim bem importantes na França ocupada, né, na França de Vichy, né, sobre como é que aquele pessoal participou, né, da perseguição aos judeus e tudo isso, né? Tem um Pierre Le Bourry, é um autor que escreveu Os Franceses do Pensar Duplo. A gente vê até pelo título que ele tem uma visão bem mais benigna, né? Ele chama do pensar duplo, é interessante, mas bem mais benigna do que o Daniel Goldhagen, né? Esse pensar duplo, será que vem do duplo pensar lá do Orwell, do 1984? Porque tem a história do duplo pensar, né, que você meio que se doutrina para tentar... Talvez ele tenha se inspirado nisso para criar essa expressão. Talvez. Eu tenho esse artigo dele, mas não posso te responder isso, se foi... Ele não me lembro dele citar, eu li todas as citações que Mas ele é de qual época, mais ou menos, Doroteia? Ele escreveu isso em 2001. Poderia ser, né? Uhum. Bom, então a questão é o seguinte, é que essa dicotomia, sabe, que sempre se fez para examinar ditaduras, que os monstros que ocupam o poder, né, e o resto da população como vítima, né,
que precisou ser modificada, né? A gente tem que ver assim que o torturador ele não pode ser visto assim como um. Aqui no Brasil nós temos oficialmente um torturador. Imagina só que absurdo isso, né? Tá? É o Ustra, o brilhante Ustra que todo mundo conhece, sabe? Mas ele oficialmente é o único listado nisso. Isso é possível? Vocês acreditam nisso? Né? Não é possível, né? Então, mas por que se faz isso? Isso é justamente para botar assim, aquele era o louco, aquele era o monstro, né? Uma pessoa normal, né? Ele não tem nada de semelhante a nós mesmos, sabe? Então, assim, eu acho que quando se vai estudar isso, a gente tem que pensar o que Freud pensou quando ele começou a fazer a sua autoanálise, né? Ele tinha como lema aquela frase do Terêncio: nada que é humano é estranho a mim, né? Então, para ter coragem para fazer essa viagem para dentro de si, ele pensava nessa frase. Ô, Doroteia, essa colocação que você acabou de fazer aí é interessante porque a gente já viu diversos filmes de ficção, até discussões sobre linha temporal, a pessoa gosta de viagem no tempo, aquele questionamento, o que aconteceria se alguém voltasse no tempo e matasse o bebê Hitler, ou até questionamentos morais, você mata um bebezinho, mas ao mesmo tempo você impediria a morte de dezenas de milhões de pessoas. Será que impediria mesmo? Será que foi o Hitler? Se não tivesse sido aquele, não surgiria um outro muito parecido, um genérico? O problema era social ou é a figura do Hitler que aconteceu aquilo? Então, você falando isso, eu lembrei desse questionamento. Social, né? Na verdade, é muito mais confortável, pelo que eu estou entendendo, personificar em uma pessoa toda a tragédia humana, né? Ao invés de entender que ela é só uma consequência daquilo que a sociedade estava indicando que aconteceria. Exatamente. Inclusive, no texto, na fala que eu fiz da outra vez, que eu falei sobre a psicologia de massas, né? Esse livro do Freud, ele prevê, né, antes, porque foi escrito antes da Primeira Guerra, né? Ele prevê a Segunda Guerra, quero dizer, essa ascensão de um tipo de líderes caricaturescos, né? E é impressionante, né? Só falta ele descrever, né, o Hitler, né, que ainda não tinha aparecido no cenário político quando ele escreveu, ou o próprio Mussolini também, ou para nós não ficarmos longe, né, o nosso presidente, né? Ninguém pode ser mais caricaturesco do que esse indivíduo, né? Então, com certeza não teria adiantado matar o bebezinho, né? Assim, se a gente tiver coragem de fazer isso, a gente pode estar mais apto assim a compreender, né, que essas barbáries são criações humanas, né, de mulheres, homens como nós, entende, que foram gestadas por nós, né? Aqui no Brasil, né, como é que seriam tão clandestinos, né, aqueles centros de tortura e violência, se a gente sabe que eles eram vizinhos de escolas, de igrejas, de casas particulares, sabe? Não pode, né? Houve um silêncio conivente com barbaridades que foram cometidas, né? Então, discutir essa indiferença, esse silêncio, né, também é a melhor maneira, talvez, de compreender como é que a nossa sociedade hoje está se relacionando de novo com, né, tentar entender por que essa nossa sociedade está voltando a caminhos já trilhados que a gente sabe que foram dramáticos para o país, né? Então, como é que um regime autoritário, né, uma ditadura, obteve apoio, legitimidade na sociedade, né? Como é que os valores desse regime, né, estavam presentes na sociedade? E esse regime, então, foi antes, a gente tem que sempre ver ele como uma construção social, né? Porque
E foi justamente isso que esse estudo, eu não estou dizendo, eu estou falando nele por ser pioneiro, ele foi escrito em 1950, que foram os frankfurtianos, né, que também eu já me referi na minha fala passada. Eles foram os primeiros a se preocupar realmente com isso, tá? O pessoal que tinha imigrado, né, fugido da Alemanha nazista, eles ficaram de 1930 a 50 e poucos nos Estados Unidos, junto à Universidade de Berkeley, né? Esse estudo da personalidade autoritária ele foi conduzido, foi dirigido pelo Adorno, né? Mas os outros frankfurtianos todos colaboraram. Teve um financiamento de sociedades judaicas, tá? Norte-americanas, isso é importante dizer, porque foi um estudo bastante caro, extenso, né? Durou 2 anos. E por esse pioneirismo, eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre ele. Tá? Eles tentaram descobrir assim, o que era uma síndrome fascista, se existia isso, primeiro. Primeiro, eles queriam saber se existia isso na população, se isso, num regime democrático, como é que isso aparecia na população. Então, eles chamavam assim um potencial, uma mentalidade fascista, né? Ou objetivamente manifesta, ou subterrânea, vamos dizer assim, na mente do indivíduo, né? Um pouco reprimida, vamos dizer assim, ou se manifestada através de formações reativas ou de outros mecanismos de defesa, né? Então, essa predisposição psicossocial para o fascismo foi o objeto do estudo deles, né? O estudo ele se centrou no antissemitismo, né? Mas imediatamente eles se deram conta assim que o preconceito nos indivíduos ele é interpermutável, né? Que imediatamente se não aparecesse como antissemitismo, ele aparecia como racismo, ele aparecia como, né, contra negros, ou ele aparecia como homofobia, ou, enfim, em relação a demais perseguições, né? Então, eles, em seguida, eles já generalizaram essa característica, né? O Freud também já havia identificado, né, processos semelhantes, né? Tipo assim, essa tendência a uma projeção sobre um grupo minoritário, né, de características negativas, né, um ódio a determinados grupos, uma identificação com pessoas do seu próprio grupo. Né? Sempre o grupo de fora é ruim, o seu próprio grupo é o idealizado. Né? Ele já havia identificado isso nos estudos dele, mas esse estudo do Adorno, ele realmente aprofundou bastante essa visão sobre o preconceito, né? Tanto isso que ela é interpermutável, né? Como também que ele cumpre uma função psicológica na economia do sujeito. Na verdade, o preconceituoso ele mostra muito mais sobre ele do que sobre a pessoa, o objeto de quem ele tem ódio, né? Ele ama ter ódio, ele precisa ter ódio. Por isso, então, ele sempre vai e é quase como uma fé, é uma coisa assim, um dogma, sabe? Não existe dogmas, não podem ser rebatidos com argumentos racionais, né? Isso assim também fala. Não, Doroteia ia falar, por falar nessa questão aí da razão e da fé, também a gente tem que pensar na questão da arte, na questão até do lúdico, né? Você fazer piadas contra minorias, isso é um mecanismo de inculcação, introjeção dessas coisas, que não é essa decisão racional. Eu vou idealizar o grupo majoritário do qual eu faço parte e vou demonizar aquela minoria. Então, são diversos mecanismos sociais, eu fico pensando na propaganda nazista aqui, lá do Goebbels, aquele
filme que ele fazia em que ele ia desumanizando o judeu e equiparando eles a ratos, e você, obviamente, como há esse asco humano em relação àquela figura do rato, você vai transmitindo isso ao mesmo tempo. E aí, do outro ponto de vista, da idealização, quando você vê toda a obra no século XIX do Wagner, lá com aquelas óperas, a Marcha das Valquírias e tal, isso permite a idealização do germânico, e depois, no momento posterior, não estou falando necessariamente que seja ruim, mas houve uma apropriação dessa obra pelos nazistas, ela teve uma conveniência política, enfim. E depois você vê, né, essa desconstrução de uma minoria. Então, e aí você fala piada, pelo aspecto lúdico, a pessoa sempre vai pegando essa questão da piada. Carlos Krebs, você vai fazer uma interrupção, porque eu acho que você tem que sair, não é isso? Sim, mas isso que tu falou dos ratos é muito importante ver como isso é retomado e desconstruído na obra do Art Spiegelman com o Maus, onde ele faz uso dessa representação para contar a história desse nazismo e da perseguição aos judeus. É muito bom essa série de quadrinhos. Doroteia, eu peço mil desculpas, mas eu tenho realmente que sair agora. Deixo a todos e que ouçam com muita atenção o final da fala da professora Doroteia. Até mais, Rômulo. Até mais, Expressionautas. Até mais, Carlos. Muito bem, a gente dá sequência aqui com Doroteia falando para a gente, então você falava aí dessa... E também a questão de ratos, isso aí é impressionante, como sempre ressurge, né, nas ditaduras e tal, para classificar os perseguidos, vamos dizer assim, né? Eu acho que aqui já se apareceu isso, né? Para classificar os petistas e, né? Sempre assim uma coisa de... Mas aí, Doroteia, eu tenho que falar o seguinte, eu já mostrei aqui no ar, de repente no fim do programa eu mostro de novo, uma propaganda lamentável do PT de 98, cara, aqueles ratinhos comendo a bandeira do Brasil, aí eles vão no final, né, roendo ela. É relato de verdade, não é animação não, eles devem ter passado um mel, alguma coisa na bandeira do Brasil no chão, eles comendo, aí no final eles puxam a bandeira para dentro da toca deles na parede. E aí fala, ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil, uma campanha do PT e do povo brasileiro. Então a gente sempre precisa lembrar desse moralismo de esquerda, ou o delismo de tamanca, macacão e tamanca, como falava o Brizola em relação, olha onde isso veio nos trazer tanto tempo depois. Preciso lembrar, inclusive, que foi a atuação do Partido dos Trabalhadores na Constituinte de 88 que criou esse monstro do Ministério Público Federal, justamente por essa demonização da política e achar que alguém de fora vinha vir para limpar e moralizar. Então, logicamente, a gente precisa aprender essa lição para o futuro. E do ponto de vista psicológico, né, sempre no livro aquele dele, A Interpretação dos Sonhos, né, do Freud, ele sempre diz que aparecem animais, assim, tipo ratos, aranhas, bichos, baratas, bichos esquisitos, assim, sempre como uma representação de irmãos, né, dos nossos irmãos que vão nascendo, que é como nós, como crianças pequenas, sentimos nossos irmãos nos roubando coisas, né? E isso fica no imaginário assim de cada um de nós, né? Como uma coisa extremamente negativa, quer dizer, a visão, a parte negativa da relação com os irmãos, né? Então, não é por acaso também que são utilizados, né, esse tipo de animais, né? Bom, é importante, então, também nesse estudo do Adorno, ele chama a atenção que a síndrome autoritária, aliás, ele usa esse termo síndrome autoritária, que ele pega emprestado da medicina, né? As síndromes se caracterizam por um grupo de sintomas que levam a gente a um diagnóstico, né? Assim, a presença, a gente faz uma síndrome depressiva, e depois, com os detalhes, a gente classifica qual é a doença, mas a gente já sabe ao que grupo de doenças pertence, né? Então, ele começou a ter uma visão, essencialmente, assim, de um distúrbio, realmente, de personalidade em algumas pessoas, né? O que eu acho bastante correto, e me surpreende muito que a medicina nunca identificou isso, nunca apareceu em classificações nosológicas, sabe? Esses traços que são tão característicos que todos os psiquiatras enxergam, entende? Em pais, a gente atende adolescentes, se vem os pais, a gente vê, entende? Esses fenômenos assim no consultório, não só em outras pessoas também, né?
Mas o Adorno dizia uma coisa que eu acho importante fazer uma correção, pelo menos do meu ponto de vista, é que essas características não eram inatas ao sujeito, né? Elas eram adquiridas durante o processo de socialização. Elas seriam, então, psicossociais, tá? Mas eu tenho uma restrição aí, porque eu não concordo assim que nós nascemos como uma página em branco, sabe? Que tudo vai ser posto depois, né? Então, assim, eu fiz aqui um esqueminha da equação etiológica de Freud, a equação etiológica que ele foi aprimorando ao longo da vida, e ela ficou extremamente simples. Não sei se dá para ver aqui, dá para ver. Eu escrevi a caneta porque não tinha... se chama assim, ó, a constituição, que seriam os fatores herdados, a herança genética, as vivências infantis, que são todas as nossas experiências em família, enfim, com pais, irmãos, depois na escola e as outras influências que nós fôssemos recebendo, que vão constituir a nossa personalidade. Tá? Então, assim, a constituição, que seria isso que é herdado, se referia principalmente à intensidade pulsional. E isso toda mãe sabe, toda mãe que teve mais de um bebê sabe que eles são diferentes na primeira hora de vida. Um não para de chorar, o outro é tranquilão, um precisa ser acordado para mamar, o outro não para de mamar o dia inteiro. Quer dizer, então, essas são características inatas e herdadas, tá? E nós, não, por enquanto, ainda não podemos atuar nelas, e talvez, tomara que nunca a gente precise ou possa fazer, porque eu acho que, tá? Pelo menos, eu tenho medo quando se conseguir fazer isso. Mas, enfim. Então, a personalidade seria resultado dessas coisas. Então, se discorda um pouquinho do Adorno nisso, que nós somos uma página em branco, né? Só fruto da nossa socialização. A personalidade, ela se refere a uma coisa de saúde do indivíduo, sabe? De fortaleza, mas ninguém é tão saudável que não é capaz de adoecer. Dependendo da intensidade de uma vivência dramática ou traumática, entende? Todos nós somos capazes de adoecer, mas algumas pessoas são mais fortes que outras, né? Com certeza, tá? Bom, mas continuando, eu quero falar um pouco sobre a metodologia deles do estudo, tá? Ele desenvolveu instrumentos especialmente para esse estudo, junto com cientistas sociais, com psicólogos de orientação psicanalítica, psicólogos clínicos com orientação psicanalítica, e ele concebeu, primeiro, questionários na forma de escalas de medição. Ele media, então, antissemitismo, tá? Etnocentrismo e conservadorismo político-econômico. Essas 3 escalas eram com perguntas bastante óbvias, assim. Por exemplo, eu vou ler uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada onde é que eu escrevi isso. Por exemplo, uma das perguntas, uma das escalas de antissemitismo, tá? Para ver o preconceito, né? Há algo de inerentemente primitivo e incivilizado no negro, tal como se pode ver na sua música e na sua agressividade extrema. Era para ele dizer se ele concordava ou não concordava com a frase, tá? Assim, eram várias, assim, muitas, tá? Porque eram frases tiradas da literatura, dos jornais, da fala cotidiana e tal. Depois, a 4ª escala foi propriamente sobre o fascismo. Eles se deram conta que as pessoas não iam responder com franqueza se perguntassem: tu é fascista? Né? Especialmente naqueles anos pós-guerra. Então, eles viram que precisavam fazer perguntas mais, enfim, construções, asserções mais ligadas aos mecanismos de defesa, né? Usados. Então, assim, um exemplo aqui. Um insulto à nossa honra deve sempre ser punido. Obediência, respeito e respeito à autoridade são as virtudes mais importantes para as crianças aprenderem. Hoje em dia,
com tanta gente se deslocando e se misturando de modo livre, é preciso ser muito cuidadoso para se proteger de doenças. Então, vocês podem ver que são perguntas indiretas, né, a respeito de vários comportamentos e atitudes e valores, né, dos indivíduos, tá? Que mostram muita coisa, né? A população estudada foi de 2.099 pessoas. Elas não eram representantes da população. Isso, em seguida, ele já explicou que não era, como o objetivo era qualitativo, né? Mas ele sugere que sejam feitas pesquisas de amostra quantitativa. Ele acha importante, né, isso. Eram indivíduos de 20 a 35 anos, brancos, norte-americanos, todos, né, não pertencentes a nenhum partido político, a nenhuma minoria social, não militantes enfim, organismos que protegessem essas minorias, né? Tinham todos 12 anos de escolaridade, em média, e mais ou menos 110 pessoas eram da prisão de São Quentin, eram prisioneiros de lá, e 120, em torno disso, pacientes de uma instituição psiquiátrica da Universidade de Berkeley, né? Então, essas escalas, elas acabaram sendo confrontadas, principalmente essas 3 primeiras com a do fascismo, né? E foram selecionados, assim, então, as pessoas com maiores e menores índices de potencial ao fascismo, de síndrome fascista, tá? Essas pessoas com maiores índices e menores índices, elas foram objeto de um estudo mais profundo daí. Foi a segunda etapa, né, do programa, que foram as entrevistas clínicas. Foram 100 pessoas que foram entrevistadas aí, né, para se ver o histórico dessas pessoas, como é que elas chegaram a esses valores, como é que, né, elas chegaram a pensar, a construir suas ideias principais, como é que eram os relacionamentos familiares que eles estabeleciam e coisas desse tipo, né? Então, foi para ver a articulação, entende, entre todas essas coisas. E depois, o terceiro passo foram testes de percepção temática, né, que são testes até hoje muito utilizados em psicologia clínica, né, para revelar elementos comportamentais e de dificuldades assim de relacionamento, coisas desse tipo. E esses testes serviram, na verdade, para corroborar, já são testes validados há muito tempo, para corroborar os estudos, né, deles. Bom, aí o que importa, nós vamos chegar assim às conclusões que eles chegaram, né? Então, a primeira coisa que eles viram foi que tem assim uma estreita correspondência assim entre o tipo de enfoque e perspectiva que o sujeito adota para uma grande variedade de temas, entende? Desde os mais íntimos da sua vida sexual, da sua vida afetiva, das suas relações familiares, das suas relações com seus amigos, entende? Até os mais amplos, assim, da sua vida profissional, das suas escolhas políticas, né? Sua religião também, a sua relação com a religião e tudo isso, né? E até a filosofia social, política, enfim. Então, essas relações, esses indivíduos dessa síndrome, eles tinham características muito semelhantes, ao contrário dos indivíduos do extremo oposto. Eles tiveram muita dificuldade de ver características comuns, eles eram antifascistas, vamos dizer assim, muito diferentes entre si, enquanto que esses do potencial fascista, eles tinham um padrão assim muito semelhante, eles realmente constituíam um tipo de personalidade, né? Que era mais ou menos latente, né? Mas elas se caracterizam assim, então, por essas relações pai e filho sempre hierárquicas, né? Autoritárias, muitas vezes exploradoras, tá?
que elas geralmente também se estendem à relação com o casal, sabe? Um papel assim dicotômico também nos papéis sexuais, né? Um papel muito claramente assim, o que um tem que fazer, o que o outro, e valorização dos membros do casal diferente, né? Os filhos não eram, não se concebia, essas pessoas não conseguem conceber os filhos como uma alteridade, né? Como uma outra pessoa, sabe? Como que vai buscar autonomia e tudo isso, sabe? Eles concebem os filhos como pessoas que têm que ser domadas e colocadas dentro de limites assim muito estreitos, né? Esses indivíduos também, a sua relação com Deus é estranha, né? Eles sempre têm um Deus persecutório, um Deus punitivo, né? Eles não conseguem ver de outra maneira, né? E claro que eles costumam ser conservadores, entende? Mantenedores do status quo, fazem tudo para não haver qualquer modificação, né? E sempre tem um rechaço desdenhoso a pessoas que estão fora do grupo, sabe? Sempre assim, sabe? As pessoas que são um pouco diferentes, entende? Não podem ser vistas como humanas, quase, né? Elas são vistas como, nós já falamos, como uma perda das características humanas, né? São indivíduos, então, que têm uma tendência à formação de estereótipos, né? Obviamente, né? Ele listou, assim, em resumo, para resumir, ele listou em 9 características importantes, tá? Que era a submissão autoritária e, ao mesmo tempo, a agressividade autoritária, né? Parecem coisas que não se casam dentro do indivíduo, mas elas são do caráter sadomasoquista, né? De um indivíduo, né? Quando ele precisa, ele obedece. Quando ele pode, ele manda, né? E sempre com submissão e autoridade, tá? E a projetividade, então a tendência para colocar sempre nos outros a responsabilidade pelas coisas, uma dificuldade imensa de assumir qualquer responsabilidade, de olhar para dentro de si, é outra característica, uma anti-intracepção, não é nem de ter contato com a sua vida psíquica, é de ter contato até com seus afetos, com seus sentimentos, com emoções, com ternura. Isso tudo é visto como fraqueza. Compaixão, isso não é chamado de mimimi nas redes sociais, né? É como é descaracterizado, assim, vocês vêm com esse mimimi, não sei o quê, né? Assim, tudo que leva a gente a ter alguma compaixão, alguma coisa, é identificado como fraqueza. E esse tipo de coisa, eu não choro, eu não me comovo, esse tipo de coisa é concebido como se fosse uma racionalidade. A razão eles concebem como a ausência desses sentimentos, tá? Essas pessoas acreditam nisso, tá? Eles são extremamente racionais. A preocupação também com a vida sexual dos outros, isso aí assim, 100% dos casos aparece, tá? Reich escreve muito a respeito disso, é bem interessante também as ideias dele, né? Então, sempre tem esse caráter, assim, dessa sexualidade, dessa preocupação com a sexualidade, sabe? Mas a dos outros, né? Que é suja, que é isso, que, sabe, faz, né? Que, obviamente, é uma projeção, né? De coisas que eles imaginam, teriam vontade de fazer e não têm coragem, não tem, né? Tá, e depois ainda tem superstição, estereotipia, que a gente já falou, e destrutividade e cinismo, né? Eu me lembro sempre do embaixador, né, com seu otimismo, né? Ele não tem uma visão catastrófica do mundo,
Essas pessoas, ao contrário, elas têm uma tendência a ser extremamente pessimistas. Assim, sabe? Por isso que política não adianta nada, é tudo a mesma coisa, não sei o quê, sabe? É uma visão cínica, assim, sabe? Da situação, né? É bem importante também a gente identificar nessas pessoas assim medo. Essas pessoas, no fundo, são extremamente temerosas. Elas têm medo da verdade, elas têm medo se é que se pode se dizer verdade, mas entrar em contato com coisas que são alternativas. Elas são como umas pedras. O Sartre tem um artigo muito bom sobre os fascistas, que ele diz assim que elas são como umas pedras impenetráveis, assim, né? Elas são inflexíveis, impenetráveis, porque qualquer mudança tira deles aquela segurança que eles precisam muito, aquela imobilidade que eles precisam muito, aquelas certezas. São pessoas que não podem viver em sistemas em que não se tem certezas, com verdades que muitas vezes são passageiras, que não são absolutas, que são tentativas de chegar lá mais próximo do que... Então, as pessoas elas não têm essa flexibilidade realmente para se examinar alternativas diferentes, né? Então, elas também são extremamente difíceis de se entrar em contato com elas, no sentido de conversas, porque elas não querem aprender, né? Elas não pensam que um outro tem o que ensinar para elas, né? Elas só acreditam no que eles acham que é a sua experiência de vida, que muitas vezes essas pessoas nem tiveram experiências de vida, entende? Como, por exemplo, com negros para poder justificar, ou então assim com a homossexualidade para poder dizer que não é bom, entende? Ou com... Eles não conseguem nem pensar isso, sabe? É só tudo uma coisa, são ideias sempre supersticiosas e preconcebidas, né? Então, são indivíduos bastante difíceis de serem acessados, vamos dizer assim, do ponto de vista discursivo, do ponto de vista, inclusive, de tratamentos, entende? Não se pode dizer que são... Mesmo que um indivíduo desse venha se tratar, que eventualmente eu já recebi algumas pessoas, por exemplo, encaminhadas por corregedorias ou por coisas desse tipo assim, entende? Por manifestar características sádicas, enfim, mas são pessoas que elas vêm submetidas a uma autoridade. Elas realmente não têm interesse de buscar o seu mundo interno, vamos dizer, suas verdades, né, lá dentro, né? Então, as pesquisas do Adorno foram muito além disso, né? E eu só quero chegar assim num ponto assim de que eles a primeira diferenciação dentro desse grupo de transtorno de personalidade que eles fizeram, e essa eu não posso deixar de citar, as demais a gente pode, em um outro momento, falar, elas se referem àqueles psicopatas, tá? Que seriam aqueles que fazem o trabalho sujo, né? Ou, vamos dizer, nos campos de concentração, os que matavam as pessoas, esse tipo de coisa. E aqueles que ficam num papel, vamos dizer, secundário, vamos dizer assim, os burocratas, entende? Grande parcela da população, né? Ou então que houve uma situação tipo essa, assim, de matar, né? Que é uma coisa que mataram, uma milícia matou não sei quem no Rio de Janeiro, bandido era bom, não sei o quê, foi bem feito matar. Há pessoas que ficam como espectadores silenciosos, né? Mas apoiando isso. Ele diz que tem uma grande diferença, mas isso não impede que esse potencial seja mobilizado politicamente em qualquer momento, né? E ele acha que essas pessoas todas estão sempre meio de prontidão para poder... Opa! Tivemos uma queda aí do sinal. Peraí, travou aí um pouquinho, Doroteia, para a gente concluir a conversa. Você estava falando aí dessa questão que essas pessoas estão sempre ali abertas para serem recrutadas novamente.
Isso mesmo, para fazer o trabalho sujo, né? É aquela coisa, precisou ter psiquiatras na nossa ditadura, né? A gente sabe de psiquiatras que participaram, que estavam lá dentro dos quartéis, né? Então, tem muita gente assim, né? Que os psicopatas seriam aqueles que fariam esse trabalho sujo, né? E o resto seriam aqueles que apoiariam o trabalho, né? Que estariam assim como espectadores aplaudindo essas atitudes, né? Mas entre esses ele fez algumas diferenças, tá? Ele falava que era como um caleidoscópio, assim, né? Que as peças eram as mesmas, dessas 9 características de personalidade, mas que conforme, né, fosse girando, fazia imagens diferentes, podia ter constituído. Não é assim, tipo assim, que tu reconhece na rua, né, o fulano. Tu vai ver isso se aparece de maneiras um pouco diferentes. E depois ele dá algumas sugestões, mas isso fica para uma outra vez, porque bem certamente importante. A gente vai ter que ouvir as sugestões, Doroteia. Então a gente vai ter que marcar um outro dia para a gente continuar conversando isso, porque a gente precisa estudar essas sugestões aí. Não é de consultório, né? Não é no consultório tratando a população inteira, que 200 milhões. São pessoas meio intratáveis, como se considera, né? Mas, enfim, tá? Eu acho que tem ideias bem interessantes nisso, de o que fazer com isso, para, claro, que a médio e longo prazo, modificar essas disposições na população, né? Excelente. Então, a gente fica na expectativa aí, a gente já descreveu o problema, né? A mentalidade sua primeira participação aqui, aquela psicologia de massa, agora sem a personalidade autoritária, então ali a fome com a vontade de comer. E na próxima participação a gente vai tentar ver como reverter esse quadro tão complicado. Muito obrigado, Doroteia Kremer, pela sua participação aqui no Duplo Expresso. A gente fica aguardando o seu retorno. Tá bom, obrigada. Bom dia para você. Tchau para vocês. Bom dia, boa semana para todos. Igualmente. Conversamos aqui com a Doroteia Kremer, uma amiga querida, mas que é também professora de psiquiatria e veio falar com a gente sobre personalidades autoritárias, o solo fértil para o fascismo. Aí nessa série de participações dela, é importante, a gente tem que ser aqui, manter o nosso caráter multidisciplinar, porque o problema é multidisciplinar, então a solução e a discussão dele também tem que ser. Vamos agora para o encerramento do programa, a conclusão de mais um Duplo Expresso. Eu não posso encerrar sem antes recomendar que, se você não viu ontem o Duplo Expresso de domingo, assista. Não só a gente contou com a volta do Wellington Calazans na apresentação, mas também com a participação especialíssima de Domingos Simões Pereira, o próximo primeiro-ministro eleito de Guiné-Bissau, que esteve aqui com a gente dando uma entrevista que foi excelente, muito bom. Já tinha ouvido falar muito bem dele, né? Não tinha conversado com ele, mas já tinha ouvido falar muito bem dele, tanto por parte do Wellington como da Camila Gouvedice. Vi que realmente o cara é bom, mas aí teve um lado ruim nisso ontem, que eu compartilhei no Twitter, né? Isso, e vi que outras pessoas chegaram com a mesma sensação. Uma inveja. A gente fica com inveja dos guineenses já, porque realmente uma liderança daquela qualidade era tudo que a gente precisava no Brasil. A gente tem uma liderança de grande qualidade, que é o presidente Lula. Inclusive, o Domingos Simões Pereira relatou que é uma grande fonte de inspiração, que ele teve a oportunidade de conviver com o presidente Lula em algumas oportunidades, circunstâncias, conversar, e que é uma inspiração dele, sempre comentou isso em particular com a Camila, mas essa liderança está neutralizada, né? E a gente sempre discute aqui como a gente chegou a essa neutralização, por que foi tão fácil neutralizar. É uma discussão que vai continuar. Eu não vejo no curto prazo e médio uma mudança desse cenário, infelizmente. Então, e até pensando, né, o Lula não é eterno, ele está aí já com 73, né, passou por episódios difíceis na vida pessoal dele, se recuperou de uma doença, perdeu o amor da sua vida, companheiro de toda uma trajetória, perdeu parentes aí, um neto, um primo, etc. A gente precisa construir novas lideranças, e eu não consigo ver no contexto atual uma liderança no Brasil da qualidade que eu ouvi pelos relatos do Domingos Simões Pereira lá
na Guiné-Bissau. Então, recomendo quem não assistiu que assista o Duplo Expresso de domingo, que foi ao ar ontem. Lembrando que agora o horário do programa no domingo, devido à mudança do fuso horário, não do fuso horário, mas do horário de inverno para o horário de verão aqui, e o fim do horário de verão no Brasil, começando... A gente não fala isso, né? Mas no Brasil não tem horário de inverno. Aqui eles falam horário de verão, horário de inverno. Mas, enfim, o fim do horário de verão no Brasil, a diferença está de 5 horas para o fuso horário central, da Europa Central, que é aquele em que eu me encontro, aí por isso fica muito tarde. Então, em vez de começar às 18 horas, a gente está começando às 16 horas do Brasil. Ontem, excepcionalmente, foi às 16h30, por causa da participação no Domingos, mas a partir do domingo que vem, a gente começa às 16 horas. Então, mais uma vez, se você não viu ainda, veja o Duplo Expresso de ontem, que está imperdível. Para concluir o programa de hoje, já temos superchat aqui, participou o Plínio Aquino Júnior, também a Maria do Carmo Guedes, que falou parabéns, Duplo Expresso, pela excelência dos participantes. Obrigada, Felipe Quintas. E Rita de Cássia Ângelo, que falou: professora, as pessoas podem sofrer um comportamento de turba, como se fossem afetadas por um vírus? E aí eu recomendo, Rita de Cássia Ângelo, que você procure a primeira participação da Doroteia Kremer aqui no início do ano, em que ela fala justamente da psicologia das massas, e aí você consegue responder um pouquinho a sua pergunta. Depois é interessante, quando a gente concluir essa trilogia aí da explicação dela, a gente reunir as três até numa postagem e de repente lá passar esses apontamentos que ela fez para nortear a sua apresentação para o escrito também, para a gente tentar potencializar o alcance dessas reflexões que são tão importantes. Queria agradecer ao pessoal aí que ficou na produção, então o York, a Camila e também Patrícia Volqueira, eu acho que estava na produção hoje também, pelo menos está falando com a gente aqui no chat. Queria agradecer ao Carlos Krebs pela parceria na apresentação, aos nossos comentaristas, Felipe Quintas, cientista político, e a Doroteia Kremer, psiquiatra, professora aposentada da Universidade Federal de Pelotas, e agradecer, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a você, expressionauta, que ficou aí do outro lado até esse momento, fazendo um pedido. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe, comente, também é importante, todas as plataformas, e lembrando que nosso ponto de encontro é lá em duploexpresso.com, para onde daqui a pouco eu vou subir também o áudio, assim que eu puder terminar o programa e editar, lembrando que ele vai ao ar agora não só no SoundCloud, mas também no Spotify. Desejo a você um bom dia, uma boa semana, um dia de luta, uma semana também de luta, e nós voltamos amanhã a partir das 6 da manhã. Até lá!